Meus queridos ouvintes, eu vos saúdo nesse momento com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos citar um versículo da Bíblia que encontra-se em Jeremias 9:6, que diz: a tua habitação está no meio do engano. Pelo engano recusam-se a conhecer-me, diz o Senhor. Isto é a palavra de Deus. Ninguém sabe ao certo como se pronuncia o tetragrama inefável YH, WH ou VH. Existiam sinais hebraicos que representariam nossas vogais, dando condição de uma pronúncia adequada ou correta. As quatro consoantes YH, WH, que compõem o nome de Deus, do grande Deus, o Deus de Israel, perde-se sua pronúncia correta. Porque os antigos hebreus deixavam de pronunciar por causa de seus pecados. Quando viam o tetragrama em seu lugar, pronunciavam Adonai, que significa Senhor. Dessa forma, no correr dos tempos, esqueceram-se a pronúncia correta do nome do Altíssimo. Por ocasião da leitura bíblica dos rolos das sinagogas, ao chegar ao nome YHWH, uma nota original dizia: está escrito, mas não se pronuncia dessa forma, não deve ser pronunciado. E ali mesmo era indicado a palavra que deveria ser lida, que seria, dizia assim, leia-se Adonai. O costume de usar Senhor para indicar YH, WH ou VH começou com a Septuaginta, a primeira tradução do Antigo Testamento, o qual foi feita entre os anos 285 a 150 a.C. O texto hebraico foi traduzido em Alexandria para a língua grega. Nesse texto, os tradutores da Septuaginta reduziam o escrito numa tradição oral das sinagogas, onde geralmente se lia Adonai, Senhor. Toda vez que ocorria o nome YHWH, essa foi a Bíblia de Jesus. Jesus conheceu essa Bíblia. Ela não conheceu o nome de Jeová. Nem os apóstolos, nem a igreja primitiva conheceu esse nome. Jesus não usou nunca o termo Jeová, nem nunca o conheceu. Por exemplo, citando o Antigo Testamento, em Deuteronômio 6:13, em que aparece YHWH, ele disse ao Senhor, que é Curios, ao Senhor adorarás. Mateus 4:10. Tiago não fala também dessa palavra, nem conhecia a palavra Jeová. Discussão em Jerusalém, nós vemos isso em Atos 15:17, ele disse: o Senhor que faz todas estas coisas. Esta citação em Amós 9:12, que tem como YHWH como sujeito da ação. Paulo também não usa Jeová em Romanos 4:8. Ele escreveu Senhor, citando o Salmo 32:2, que tem YHWH. De ordem gramatical, nós observamos que em Êxodo 3:14, Deus se apresentou como o Deus de Israel, e com o título Aquele que é, o Deus absoluto e imutável. Daí originou a forma Javé, YHWH.
A-H-V-E-H, em hebraico. Esse mesmo verbo lamed, re, em sua forma imperfeita, localizado em Êxodo 3 e 14, acha-se a sua tradução: eu sou quem sou. A palavra Jeová foi inventada por Petrus Galátinos em 1518, por ordem do Papa Leão X. Inventa o nome Jeová no Antigo Testamento, traduzido, nós encontramos esse nome Jeová, que foi traduzido por João Ferreira de Almeida e publicado em 2 volumes, quase 60 anos após a sua morte, em 1748 e 1753. É empregado a forma Jeová por Almeida, aquele que traduziu a Bíblia. Fez isso baseado na tradução espanhola feita por Reina Valera em 1602, na Almeida conhecida como Revista Corrigida, lançado em 1898, o que ainda hoje é usado. Dessa forma, substituíram os vocábulos originais de Javé e eu sou por esse nome Jeová. Creio que os cristãos esqueceram-se do nome correto do Altíssimo na época atual. Dessa forma, repetindo-se o mesmo caso dos hebreus, que naquela época se esqueceram do nome de Deus, porque não queriam pronunciar. Ora, fica claro que depois que ouvires essa mensagem, não serás mais inocente. Nessa mensagem, eu estou colocando brasas na tua cabeça, porque se não obedeceres, irás naquele dia direto para o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos, e seus seguidores. E você usando a palavra Jeová, você está sendo um seguidor do diabo. O texto sagrado diz: a tua habitação está no meio do engano. Pelo engano, recusam-se a conhecer-me, diz o Senhor, Jeremias 9:6. Ora, você está no engano. Eu estou te ensinando a verdade, que o nome de Deus não é Jeová. O nome de Deus é Javé ou eu sou. Eu sou, você encontra em Êxodo 3 e 14. E você continua, aquele engano, você continuando com ele, você está se recusando a conhecer o Senhor. O Senhor fala para ti, nesse momento, pois até agora vivias em enganos. Achavas que o nome imundo de Jeová representava o nome santíssimo do grande Deus Altíssimo. Agora sabes que não é. Vivias em enganos, mas se continuares recusando a conhecer o Senhor, irás ser companheiro de Satanás, viu? Juntamente com esses teólogos que ensinam mentiras e falam até em línguas estranhas pronunciando o nome de Jeová. Que pecado! Usando o apelido imundo que o diabo deu a Deus e no púlpito prega o Evangelho. Meu amigo, um pastor que sabe disso e que sobe ao púlpito e usa o nome de Jeová é um filho do diabo. O texto sagrado diz: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7:21. Ora, se ele fala no nome do Senhor, ele não está correto. Ele está usando o nome de Deus errado. Ora, os pastores evangélicos e padres esqueceram-se do nome do Altíssimo e fazem longas orações usando o apelido imundo do maldito. Ora, dessa forma, insultando o Altíssimo, porque se chamar ele de Jeová, está insultando ele. Ele não vai. Deus, Javé lá dos céus,
ele não vai aceitar o nome que foi inventado por um Papa, porque um Papa você sabe que ele é representante da besta. Se observares dentro de uma igreja alguém ou um pastor usando o apelido imundo, peça o sangue de Jesus. Peça o sangue de Jesus, porque o diabo está ali perto daquele homem. Nem que ele fale língua estranha, o diabo está perto dele. Esse é um falso profeta, um enganador. E são esses que pedem muito dinheiro para pregar. Pregar o quê? Besteira. O Altíssimo não precisa de migalhas de homens para que seu evangelho seja pregado. Agora mesmo eu estou pregando para você e para o mundo inteiro. Pois tenho recebido comunicações de Portugal, da África e de todo o Brasil. No entanto, não estou gastando nenhum tostão. Para pregar o evangelho, meu amigo, basta você querer. O texto sagrado diz: eu sou o Senhor, te chamei em justiça, tomei-te pela mão e te guardei e te dei por pacto ao povo e para a luz das nações. Isaías 42:6. Olha, ele é o Senhor que te chamou com justiça. O versículo começa: eu sou, que está no indicativo presente do verbo ser em português. Em hebraico está também no indicativo presente do verbo eier, que significa eu sou. Isso vai ficar grafado também no vídeo, em letras, para você entender. Além de tudo, é registrado em Êxodo 3:14. Ora, meu prezado, eu estou te explicando tudo isto, mostrando-te na Bíblia. Se continuares a usar o apelido imundo, não há mais solução para ti. Tu irás para o fogo eterno com esses teus pastores, que vivem torcendo a palavra de Deus. A tua habitação está no meio do engano. Pelo engano, recusa-te a conhecer o nome de Deus. Olha o que ele diz em Jeremias 9:6. E ainda vão para o púlpito, porque eles não têm o que pregar. Aqui é a doutrina pentecostal. Meu amigo, pentecostal significa quinquagésimo. Quinquagésimo significa pentecostal. Era a festa dos judeus, 50 dias após a Páscoa. Levítico 25, 15 até 22, também em Atos 2:1. Pentecostes foi uma festa referencial da descida do Espírito Santo. Daí foi erroneamente associado ao Espírito Santo. Uma pessoa que recebe dons espirituais ou batismo com o Espírito Santo não é pentecostal, é espiritual. A palavra de Deus ensina a nós sermos espirituais, não ensina a ser pentecostal. Isso é uma invenção desses falsos profetas, dessas virgens loucas da Assembleia de Deus, isso é uma coisa horrível, desses batistas, presbiterianos, tudo são falsos profetas, pessoas que não querem saber. O Espírito Santo é maravilhoso, ele é forte. Ninguém pode associá-lo a uma festa que é proibida. Ó, você vê, Êxodo 2:11, proíbe a festa de Pentecostes e qualquer festa dos judeus. Foi tudo proibido. Sábado, esses sabatistas que andam guardando o sábado, eles estão com o diabo no couro. Esses adventistas, tudo, olha, esses pastores. Quando você vê igreja pentecostal, é a mesma coisa que você dizer, isso aqui é a igreja do diabo. Porque eles estão contra. Se continuares usando o nome da festa proibida dos judeus, que é Pentecostes, ao te referires, você está completamente errado contra a palavra de Deus. Não vai restar mais nada para você. Olha o que diz lá em Jeremias 9:6. Que você vive no engano e por engano você não quer receber a palavra de Deus. Vamos terminar por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
nesse momento, eu falo convosco. Você que tem alguma enfermidade, vem aqui para frente. Eu repreendo a tua enfermidade em nome de Jesus. Amém?